Posso começar? Pode sim. Mensagem do dia, conversão. E tu, quanto te converteres, confirma teus irmãos. Está em Lucas 22, capítulo 22, versículo 32. Conversão. Não é tão fácil a conversão do homem quando afirma os portadores de convicções apresentadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muitas simbólicas. Jesus proferiu nas vésperas do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos, viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbravam-se com a visão do Messias, transfigurando no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estavam convertidos. Seriam necessários os trabalhadores imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por ver maravilhas tua alma antes das revelações espirituais que estarás convertido a transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com a própria Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nós convertermos. Somente nossas convicções estaremos habilitados para o testemunho. Agora é com você, José. Não, fica à vontade. Pode comentar o que você quiser também, ué. O que você gostou, o que você achou interessante. Fica à vontade. Não, pode falar. Pode ir lá. É que Lívia tá aqui comigo. Vai lá, Lívia, vai lá. Oi, boa tarde, eu Boa tarde. Essa Lívia é a figura. Então,
voltando a esse trecho dá um susto na gente, né? Dá um susto em qualquer um, né? Qualquer um que está realmente querendo se filiar ao cristianismo de corpo e alma, quem quer mergulhar realmente nos ensinamentos do Cristo e passar a viver em conformidade com o que o Cristo apresentou, toma um susto, né? Porque aqui na Terra, o que a gente aprende, né? Do ponto de vista educacional, não nos é ensinado alguma coisa e você vai ter que ir lá e repetir. É ensinado outra coisa, você tem que ir lá e repetir aquela mesma coisa, apenas em circunstâncias um pouquinho diferentes, mas continua sendo exatamente a mesma coisa. O problema é que no panorama de desenvolvimento espiritual, o seu próprio mundo íntimo é diferente do mundo íntimo do próximo. O seu planejamento de evolução é diferente do próximo. Não são situações iguais. Então, o que ocorre é que nos falta sentido, em termos de sentimento realmente, para compreender como realmente podemos nos tornar espíritos que estão avançando conscientemente a marcha de progresso. Então, quando ele fala aqui de conversão, e para Pedro foi um susto muito grande, vocês imaginam, aqui embaixo, né? Primeiro que Emmanuel começa assim, vamos parágrafo por parágrafo para a gente ver o pensamento de Emmanuel, a gente não ficar divagando. Porque o trecho é: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Fica estranho, né? Como assim? Eu vou me converter, eu vou confirmar meus irmãos? Do que ele está falando isso? Como é que... Fica estranha a frase, né? A frase é estranha. Mas ele pega e fala o seguinte, olha só com relação a essa questão da conversão, como é difícil. Há muitos anos atrás, né, há séculos atrás, há pessoas que se identificavam como budistas, cristãos, eles estavam filiados, né? Até hoje é assim, né? Como é que você sabe que você é flamenguista? Ah, porque eu torço pro Flamengo. Como é que você sabe que você é católico? Ah, porque eu me registrei lá no catolicismo por um processo de batismo, que era um processo lá de registro. E assim vai até hoje. Mas só que com Cristo é muito mais complexo. Muito mais complexo. A realidade da vivência cristã é muito mais complexa do que isso. Então é por isso que ele fala, não é tão fácil a transformação, ou seja, a conversão, a transformação do homem. Não é. Quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Então alguém pode estar pensando assim, então ele está falando só do catolicismo, do protestantismo, mas e os espíritas? Os espíritas também. Inclusive existem pessoas dentro do espiritismo que têm o hábito de falar o seguinte, nossa, nós temos sempre duas fases, uma hora em que nós entramos no espiritismo e depois o espiritismo entra em nós. Não, o espiritismo não vai entrar em você. É uma mentira. Você entrou dentro de um espaço físico que está falando uma abordagem de um pensamento, de um psiquismo, de um raciocínio moral, intelectual a respeito dos ensinos do Cristo, mas são informações. Você está sendo ensinado sobre aquele assunto. O ato de querer transformar o que está dentro de cada um de nós é individual. O espiritismo nunca vai entrar em nós. Isso é lenda. É como se o espiritismo tivesse vida própria. Agora ele vai começar a escoar, voar e vai entrar dentro de você. Não vai acontecer isso. O espiritismo não entra dentro de ninguém. Quem tem que pegar o que está lá dentro de cada um individualmente e transformar todos os escombros, todas as destruições que tem dentro do nosso mundo íntimo e transformar em luz, somos nós. E é individual. Esse é o grande problema dessa história toda. Então, não existe isso, né? Vou até repetir aqui, reiterar isso, porque diversas pessoas, quando entram na doutrina espírita, falam isso. O espiritismo tem duas fases. Uma fase em que você entra na doutrina e a outra que a doutrina entra em você. Tem pessoas aguardando séculos a doutrina entrar nele. Não tem esse negócio de doutrina entrar nele. Não entra. A doutrina não entra em ninguém, não. É a pessoa que conscientemente
quer transformar os seus valores íntimos. Ele quer se transformar. Ele já não se aceita como ele é. Ele pega e fala, eu não me aguento mais. O dia que a gente falar para nós mesmos, eu não me aguento mais, como eu posso ser tão impaciente? Como eu posso ser tão orgulhoso? Como eu posso ser tão vaidoso? Como eu posso ser tão egoísta? Olha só, pensei isso, pensei aquilo, como é que eu pude fazer isso? Eu quero me modificar. Aí até as preces se modificam. Né? A gente passa a pedir coisas diferentes na hora da prece. Pedir caminhos, pedir meios de se transformar. Por favor, Senhor. Mesmo que tenha que deslacerar meu corpo, mesmo que tenha que cair uma bomba atômica em cima da minha cabeça, mesmo que tenha que entrar em guerra, uma grande destruição, mas que os valores daqui da Terra eu possa, né, que eu possa ter caminhos para me transformar. Eu não quero mais ser assim. Então, mas essa angústia, ela só chega quando a gente já se saturou de tropeçar e cair nos mesmos problemas, em acumular débitos e dívidas sobre as mesmas coisas. Esse é o problema. E aí veio Emmanuel é danado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Porque você imagina como é que Simão Pedro ficou afetado. Né? Simão Pedro já se achava o quê? Poxa, e todos os discípulos também. Pô, tô no fechamento. Tô com fechamento com Cristo. O cara morou 3 anos na minha casa. Né? Tive o contato com ele direto. Qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava a ele. E tudo indo muito bem. Então eu já tô dentro. Eu tô dentro da abóboda privilegiada, que como a maioria imagina, né? A maioria imagina que progredir moralmente é estar numa abóboda privilegiada, onde não vai ter dificuldade, não vai ter sofrimento, não vai ter nenhum problema. Mas esse é um pensamento infantil e que foi propagado como métricas e conceitos, né, teológicos por diversas religiões. Tipo, era a cenoura. Vamos jogar uma cenoura para a humanidade correr atrás. Isso funciona e funcionou, né, para algumas pessoas. Algumas pessoas realmente, alguns espíritos se imbuíram, se esforçaram, colocaram como métrica de vida extremos valores íntimos e conseguiram se transformar e evoluíram. A maioria não. A maioria não. Então, ele pega e fala, Jesus proferiu essas palavras, né, para Simão Pedro na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Ele pega e fala, é engraçado, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É muito difícil de compreender. Se você pegar uma outra tradução um pouco melhor, deixa eu pegar aqui o versículo na íntegra desse item, é chocante, porque ele fica meio truncado o pensamento. Até mesmo Pedro ficou impressionado com o que o Cristo estava falando. Vou ver aqui, Lucas 22 e 32, vamos lá, 22... Respondeu-lhe Pedro, Senhor, o item 32 aqui, 33, deixa eu voltar para o 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O item 31, vamos voltar para o item 31. Simão, Simão. Vamos ver se vai dar para completar o pensamento. Simão, Simão, eis que Satanás, aquele que é do contra, né, vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti. Satanás não é uma coisa externa, não. É algo que é dele mesmo. Somos nós mesmos. O nosso próprio mundo íntimo. Conosco mesmo. Nós somos do contra. A maioria das vezes com relação ao nosso progresso íntimo. Então Jesus não estava falando de alguém externo. E na época era assim que Simão entendia a palavra. O termo Satanás. Depois aqui no Ocidente que ganhou outra conotação. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, ele sabia que lá no mundo íntimo de Pedro existia uma série de mazelas, uma série de problemas íntimos profundos que ele não conseguiu trabalhar, mesmo tendo testemunhado aquilo tudo. E mesmo que ele tivesse tentado trabalhar, não havia tempo.
porque ele precisava de outros tipos de embates, outros tipos de demanda. E depois Emmanuel fala sobre isso aqui. Aí ele continua: mas eu roguei por ti. Olha só, dizendo que eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Você fica pensando assim: Papai Jesus, eu tô com você direto, o tempo todo, trocando aqui em miúdos, para poder não me estender muito. Jesus, eu tô aqui com você, acompanhei você o tempo todo, me afastei da minha família, te segui, e eu não tô convertida? Porque é isso que ele acabou de falar. Respondeu-lhe, ficou a frase assim, mas eu roguei por ti. Jesus pega e fala: eu fiz preces por você para o Pai, para que a tua fé, para que a fé de Pedro não desfaleça, não sucumba, né? Não vá sucumbir às adversidades. E tu, Pedro, quando te converteres, quando você se converter, fortalece teus irmãos. É impressionante. É impressionante, né? Aí respondeu-lhe Pedro, é o 33. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E aí aquela fatídica passagem, né? Tornou-lhe Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. É nesse momento, é realmente nos momentos, é no ápice. Ele pega e fala: quando te converteres. Ou seja, ele não estava convertido. Então é esse o tema dessa página. E é um tema muito complexo, porque hoje conversão é uma coisa muito arbitrária, muito sem sentido. Como é que você é torcedor de um time? Porque eu gosto, simpatizo aquele time, porque eu torço por aquele time. A pessoa se auto-intitula flamenguista. As pessoas se auto-intitulam cristãos. Eu sou cristão. Mas eu acho que deveria ter pena de morte. Mas você é cristão? Você não pode aceitar a pena de morte. Você não deveria nem pensar isso. Você deveria pensar em outras formas de conduzir a vida em sociedade, né? Você concorda com a primeira revelação? E na primeira revelação está escrito: não matarás. Então, como é que você pode concordar? Um ateu que não acredita em nada, não quer seguir nenhuma lei religiosa, nenhuma regra básica, religiosa não, nenhuma regra moral, nenhum princípio moral, é compreensível, mas o seu caso não, né? Então, esse é o problema. E ele deixa claro: muitos dizem, eu creio, eu acredito, mas poucos podem declarar, estou transformado. Então, estar transformado em relação ao mundo íntimo é difícil, é muito difícil. E Pedro não estava. Então, por isso que é tão simbólica, por isso tem um símbolo profundo. Porque a maioria fala assim: não, o apóstolo Pedro, o apóstolo, ele não estava nem como discípulo direito. Ele não tinha se transformado em nada ali. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário. Agora todo mundo entendeu porque ele cita véspera do Calvário. Porque foi exatamente nesse momento. Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Como assim? Você quer ir para onde eu for? Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé. Confirmasse os irmãos na fé. Quando? Quando se convertesse. Então, quando ele tivesse convertido... Olha só, a ponto de Emmanuel citar novamente o versículo. Raramente Emmanuel faz isso. Confirmasse os irmãos na fé. Quando? Quando se convertesse. Então, se você não está transformado ainda, por que você quer confirmar os outros na fé? E diversas pessoas fazem isso. O que tem de espírita reclamando de espírita. O que tem de religioso reclamando de religioso. E a gente esquece esse detalhe. Mas você já se transformou? Você já transformou o seu mundo íntimo? Então por que você está preocupado em confirmar se o outro mudou ou não? Se o outro se transformou ou não? Se o outro desenvolveu a relação de confiança? Fé aqui no sentido de confiança. Fidelidade. Fidelidade só se cria por confiança, né? Você desenvolve uma relação de confiança. Então, é marcante, é chocante para o tempo atual, né?
E um texto que foi escrito já há um bom tempo. Acresce notar que Pedro, é aqui que é a parte chocante, né? Porque muito, já observei algumas pessoas falando assim, que eu acho até meio que romântico, mas eu acho muito bonito. Puxa vida, eu queria tanto ter estado lá junto com Cristo, ter visto ele fazer cura de cego, ter visto ele cuidar de loucos e leprosos. Nossa, minha fé ia ser outra. Se eu estivesse também perto de alguém curando, fazendo coisas, fazendo exatamente as atividades divinas, em prontidão, servindo e amando, aqui agora do meu lado, eu seria outra pessoa. Grande engano. Seria exatamente quem você é. Não seria nada. Absolutamente nada. Porque luz você tem que desenvolver internamente. Luz se constrói. Você não pode capturar a luz dos outros. Não tem como. Nem Pedro não conseguiu. Então, por isso que é chocante esse parágrafo. Acrescenta notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mais ativo. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Quem tiver contato com aquele livrinho chamado Jesus no Lar, que é sobre o evangelho no lar que Jesus fazia todas as noites. Todas as noites, pessoas se juntavam para fazer a ceia, né, a janta, a pessoa estava lá comendo, Jesus pegava e proferia algumas explicações, tirava dúvida, mas o assunto era sobre o Evangelho, era sobre os ensinamentos divinos. Então, Humberto de Campos, né, na sua incrível mediunidade, conseguiu acessar esses recursos e ditar, né, para o médium para poder estar escrito aqui conosco. Então tem esses textos, um trechinho, né? Lógico que ele não tem 3 anos de conversa, lógico que não. Tem alguns minutos, alguma outra ali que foi destacada. Ele deixa claro, ó, durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado do Tabor. Ele viu Jesus transfigurado, ou seja, numa condição mediunicamente alterada. O corpo físico dele estava alterado, estava volitando, estava diferenciado pela narrativa, né? Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. O cara já tinha desencarnado lá, estava lá fora do corpo físico, viu ele retornar do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Ainda não estava convertido. Não é à toa que Jesus pega e fala isso para ele. Não somos nós que estamos julgando as atividades e as atitudes de Pedro para dizer se ele estava convertido ou não. Estamos falando que quem falou isso para ele foi Jesus. Né? Jesus falou isso. Quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. É esse que é o ponto impressionante. E dessa frase, é claro, que surgiram dogmas religiosos, preceitos religiosos para dar estrutura a certas entidades religiosas, aqui criadas no planeta Terra, né? Manifestações humanas. Então é chocante a gente perceber que mesmo Simão Pedro testemunhando tudo aquilo, vivenciando todo aquele cabedal de manifestação divina inegável, irrefutável, ele não se transformou. Seriam necessários o quê? O que foi necessário para Pedro e que é necessário para qualquer um? Porque a métrica de evolução é a mesma. Os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo. Essa aqui dá para destacar ainda mais, mas não tem outra cor para botar. As lutas enormes consigo mesmo. Diversas vezes Pedro teve que transformar ali um pouquinho aquele mundo íntimo dele, de como ele estava agindo e reagindo em relação a diversas situações. Para quê? Para que ele pudesse converter-se ao Evangelho. Ah, mas como assim? Para ele se converter ao Evangelho? Então, para que ele pudesse transformar o mundo íntimo dele nesta boa nova, nesta nova filosofia de vida.
nessa nova forma de sentir a vida, nessa nova forma de pensar e imaginar a vida. É esse o grande paradigma do Evangelho, ou seja, a boa nova, a boa notícia, né? E dar testemunho do Cristo, dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Ou seja, diversos momentos pode acontecer de estarmos imaginando que nós temos como dar, né, testemunhos de bondade, testemunhos de amor. Só que às vezes o que ocorre é que esse testemunho não é nosso. São às vezes amor de espíritos desencarnados que estão nos auxiliando, conduzindo nossas experiências por constrangimento. E quem está amando, na verdade, profundamente, é o irmão desencarnado. E a gente fica achando que somos nós. A gente fica se gabando achando que somos nós. Então, o converter-se ao Evangelho não é fácil. Converter significa transformar-se, transformar o mundo íntimo no molde do Evangelho, no molde da Boa Nova, no molde das bem-aventuranças. É chocante. Não será por se maravilhar tua alma. Nossa, estou maravilhado com esses fenômenos. Estou maravilhada com reunião de cura. Estou maravilhado com reunião de desobsessão. Eu estou maravilhado. Nada de se maravilhar tua alma é princípio transformador. É princípio de alerta. Olha só o que é mais um palmo à frente, que a gente não olha, a gente só olha para o chão, para o nosso dedão do pé, onde a gente pisa. Olha o que é olhar um pouquinho mais para frente. Antes, revelações espirituais. Então, diversas pessoas estão lendo livro, né? Vai ler Evolução dos Mundos, Livro dos Médios, vai lendo diversas obras, né, extremamente diferenciadas, né? E achamos que por estar em contato com essa revelação, você está transformado. Mas não está transformado, você está informado. Informado. O que fará com a informação é complicado, né? Então, que estarás convertido? Não estamos. Convertido no sentido de quê? Transformado. E transformado para Jesus. Estarás convertido e transformado para Jesus. Não estamos ainda. Então, Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Então, é muito complexo. Então, demanda de cada um de nós. Trabalhemos por nos convertermos, nos transformarmos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Ah, como assim para o testemunho? Bem, quem já está realmente transformado está apto a, em qualquer linha, né, qualquer trecho das bem-aventuranças que ocorrer na sua vida ou em qualquer tipo de circunstâncias, você está 100% habilitado a exercer aquelas bem-aventuranças naturalmente na sua alma. Você sabe que você é bem-aventurado por estar aflito. No momento da aflição, não é no momento que você está lendo sobre a bem-aventurança, é no momento da aflição. Não tem revolta, não tem indignação, não tem contrariedade, não vai falar onde é que está Deus, que Deus não me viu. A pessoa vive na essência do mundo íntimo. Ela sabe que, no fundo, faz parte do processo de evolução do planeta. E se Deus assim está permitindo que assim ocorra, quem sou eu para questionar? Então é um nível de fidelidade, é um nível de confiança em Deus extremado em todos os detalhes. Porque aquelas bem-aventuranças é um modelo que o Cristo apresenta para todos nós, que Deus aguarda de cada um de nós. Esse que é o ponto chocante, né? A gente fica achando que Jesus, né, deu esse guia aí, né? Mas esse guia é de Deus. É um guia prático. Vou fazer um resumo para vocês, um guia prático do que vocês serão no futuro quando chegarem no último dia de encarnação aqui nesse planeta. Vocês serão espíritos bem-aventurados. Em que sentido? Você vai estar feliz em qualquer tipo de situação e circunstância. Você sabe que é um espírito imortal. Você sabe que tem certeza absoluta que tudo que está à sua volta, tudo sem exceção, são recursos para te educar.
Ah, mas aquela pessoa chata que me apurrinha. Ah, aquela pessoa que me maltrata. Agradece. Porque se você está percebendo chateação, ingratidão, isso tudo, quer dizer que seu mundo íntimo ainda está muito sensível a ser ofendido, a ser magoado. Se você quer ter visibilidade no que faz, eu quero aparecer, eu quero que as pessoas me percebam quanto eu sou importante para as outras pessoas, cuidado. Com certeza você pode estar caindo em valas profundas de orgulho que não vão te levar a lugar nenhum. Não vão te levar a lugar nenhum. É apenas orgulho que está alimentando essa chama, que não é a chama que vai tocar o motor para a direção do progresso, né? O progresso espiritual em relação ao amor e à sabedoria. Então é muito difícil esse texto, porque é um choque cultural. Aqui é um choque cultural. Porque, primeiramente, nós temos séculos vivenciando, séculos, não estou brincando, né? Desde o ano 314 para cá, estamos vivenciando o cristianismo de uma maneira mecanicista. Estamos vivenciando o cristianismo para fora, né? Do nosso mundo íntimo, nada. Com relação aos nossos desejos reais de se transformar, nós temos feito pouquíssimo, ou quase nada. Então é muito difícil a gente se converter, ou seja, a gente se transformar em cristãos. Parece a palavra simples, né? Eu sou cristão. Parece ser simples falar isso, mas não é simples. Porque se você é cristão, existe um conjunto de sentimentos que deveríamos estar convivendo com eles com naturalidade o dia inteiro. Nós sempre vamos observar terceiros como obra divina, obra complexa e extremamente importante para Deus. Ah, mas o coração de terceiro, ele é bandido, ele é isso, ele é aquilo outro, ele é maldoso, ele é malvado, não importa. Não importa o que o outro esteja fazendo. Deus está permitindo que ele faça. Deus está permitindo que ele pratique. Que ele se comprometa. Quem somos nós para julgar? Porque quando julgamos assim, nós esquecemos que nós estamos julgando Deus. Deus, olha só, não sei se você estava dormindo. Acho que deu ruim. Você largou isso aqui, ó, ficou tudo zoado. Não tem nada largado. Nada. Estamos em treinamento, estamos em desenvolvimento e temos que lembrar, temos que pedir caminhos de transformação moral para o nosso mundo íntimo. E quando o caminho chegar, que aí é o problema, né? Que Simão Pedro descobriu como é que o caminho chegou, né? Quem tiver a oportunidade de ler ou já leu o livro Paulo e Estevão, tem vários momentos que Simão Pedro está em situações lamentáveis. Situações de ponto de quase tudo e a zero. Ele quase não conseguiu dar continuidade ao processo de expandir, no mínimo, as informações do Cristo. Ele é um testemunho ocular, ele conviveu 3 anos com Cristo. Jesus escolheu ele, escolheu a dedo. É ele, vou ficar na casa dele, vai dar certo. Foi escolha dele, escolha do Cristo. Então, havia uma necessidade, havia uma condição pretérita que não nos é autorizado conhecer da relação do Cristo com todos esses discípulos, mas em especial com Pedro. É impressionante. Pedro tinha esposa, filhos, uma série de atribuições, né? Para ele foi uma coisa muito difícil. Ele teve que deixar tudo isso para trás para seguir o Cristo, né? É muito complexo. Então, essa parte de conversão, todo mundo fica achando que é só para você criar um papelzinho, uma carteirinha. Carteirinha sou cristão, gol de letra. Não é isso. Não é isso. É você realmente se transformar, né? Mas alguém tem alguma coisa para falar a respeito? Essa parte é importante. Eu queria falar um pouquinho. Pode falar, você. Essa carteirinha aí, né, não vai adiantar nada, né? Não. Quando a gente desencarnar, não existe carteirinha. Não. Né? O que existe é realmente aquilo que você conseguiu transformar dentro de si, né? Dos seus valores. Sim. Aquilo que você conseguiu
a paciência, a tolerância, tolerar aquele que, como você falou, que te, né? Às vezes você convive com uma pessoa que te cutuca, às vezes o dia inteiro, né? E Sim. você precisa pensar, e você precisa sentir, às vezes até você nem sente, às vezes você faz aquilo meio, ai meu Deus, me dá força para eu conseguir ter paciência, ser indulgente, entender que aquele irmão que está aqui do meu lado também, assim como eu, tem as mesmas dificuldades que eu, né? Ele também tem dificuldade de convivência, eu também tenho as minhas dificuldades. Então, realmente... Mas eu gostei da hora que você falou assim, ó, Deus me dê forças. Eu gostei dessa hora. Eu gostei, sabe por quê? Olha só, pensamento, toda manifestação material Ele te deu. Toda a potencialidade de manipular energias com o seu pensamento, Ele te deu. Nos deu, né? Nos deu a todos nós. Todo o potencial de ser capaz de perdoar, de amar, de se desvencilhar pelo outro, de não ficar chateado com o outro, Ele também te deu. O problema é que no final Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher. Esse que é o drama. Exato. Porque até que as pessoas que convivem conosco, né? Lá, família, nos conhecem muito bem. Então, assim, se não houver realmente essa... Não adianta você fazer o culto no lar, ou falar muito bem lá no culto, ou fazer um belo estudo, mas quando você está na prática, né, com uma pessoa mais difícil no lar ou no trabalho, e você não demonstrar, né? Sim. Aquilo que você aprendeu verdadeiramente, o que Jesus nos ensinou. Então, fica aquela coisa falsa, né? Aquela coisa assim, pô, a Luciane fala, mas ela fala muito bonito e tal, mas na prática ela não executa. Os próprios familiares, filhos, maridos, mãe, pai, né? De uma certa forma, nos cobram isso também. Essa transformação, essa conversão, né? Porque a fala é fácil. Decorar, você vai ali, decora, vai lá e fala, mas você não está sentindo. Então, realmente, isso aí é no dia a dia mesmo, é que a gente tem que dar esse testemunho de que realmente houve uma transformação moral. E Não. a gente, eu, por exemplo, quando eu, nos meus momentos, eu Senhor Jesus, tens misericórdia, tá? Me ajuda a ter paciência, me ajuda a ter tolerância, né? Para que haja harmonia, para que haja paz, porque tudo passa, né? Tudo vai passar. Então é só um momento. Mas olha só, Luciane, mas aproveitando sua fala, existe um outro problema. É que às vezes, antes de reencarnarmos, nós pedimos: ah, Senhor, por favor, me dá uns problemas, me dá umas confusões, me dá umas confusões, que lá eu quero tentar brilhar. Eu quero tentar brilhar. A pessoa vai falar isso assim assada, mesmo eu sabendo que eu não estou errado, eu vou falar assim: não é que eu estou errado? Puxa vida, me perdoe. Me perdoe. Eu não prestei atenção. Eu não prestei atenção com relação aos fundamentos do seu coração. Mesmo assim você está errado. Entendeu? Porque às vezes você pediu para estar numa situação dessa. Exatamente, eu sei. Mas só que quando a gente chega aqui, né, a gente às vezes fala: meu Deus, será que eu pedi isso mesmo? Não é fácil, né? Não, mas essa página é maravilhosa. Sim, com certeza. Mas a gente pediu caminhos, né? Senhor, me arrume caminhos. Caminhos é para caminhar, né? Me arrume caminhos para me transformar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Eu posso estar pensando errado, mas isso veio na minha cabeça na hora que você estava falando. Então, os espíritos nos orientam, né, a nós termos uma visão, ou termos uma vigilância com os nossos filhos, né? Claro. Porque a gente não sabe quem é aquele espírito que veio, né?
Então a gente já desde pequenininho, a gente já começa a ver as mais inclinações dos nossos filhos já pequenininhos. A gente observa que um é mais egoísta que o outro, um é mais agressivo do que o outro, e a gente já começa a observar, né, ter essa visão. Sim. Talvez, isso é um questionamento que eu estou fazendo, se lá atrás, né, do cristianismo, eu acho, na minha opinião também, assim, eu acho que as religiões, porque Jesus não criou religião nenhuma, não escreveu uma palavra, né? Sim. Os homens criaram as religiões católicas, evangélicas, blá, blá, blá. Sim, sim. Mas se desde pequenino nós sentássemos nas igrejas, seja qual for a religião, nós tivéssemos essa página, por exemplo, né, quando ela fala da conversão íntima, do nosso mundo íntimo, eu acho aí a importância da evangelização infantil e a nossa também, evidentemente. Mas assim, desde pequeno, a humanidade tivesse, né, se dirigido nessa direção, as coisas teriam sido mais fáceis, né? Eu acho. Eu acho que a gente ia vivenciar mais isso já desde pequeno. Porque desde pequenininho, quando eu via que um filho meio diferente do outro, né? Então, eu já via que um era mais egoísta, o outro era mais irritado. Então, a gente procurava, a gente sempre procura, né? Nossa, meu filho, não faz isso não. Dá o biscoitinho pra tua irmã, né? Divide. Vamos dividir. Não quero, é aquela coisinha que a gente vê já desde pequeno as mais inclinações. Aí eu fico pensando também se de repente lá atrás, né, se os homens não tivessem errado tanto, né? Nós erramos, estou falando dos homens, mas talvez eu estivesse lá também, provavelmente. Se lá de trás fosse isso fosse passado assim, com esse sentimento, tá entendendo? Do que foi falado, por exemplo, nessa página. Então, hoje. mas eu acho que quem já te respondeu isso foi o Emmanuel. O Emmanuel acabou de te responder isso com a página. Ele falou, olha o caso de Simão Pedro. Simão Sim. Pedro conviveu 3 anos diariamente com Cristo. Simão Pedro gostava de ficar todo, né, se gabando que acordava cedo, mais que todo mundo, porque é pescador. 5 da manhã ele levantava, dava de cara na porta, tava Jesus vindo, porque Jesus tinha, né, saiu 4:30 da manhã para orar. Que ele queria orar em silêncio, né, na meditação dele. Aí você fica pensando assim, ele esteve com o governador de planetas, com o governador de uma faixa etária espiritual. Eu digo faixa etária não de anos da Terra, mas faixa etária de evolução moral. Né? Aí você fica pensando assim, o cara teve um contato contínuo. Você acha que as vibrações do Cristo, do magnetismo do Cristo, não influenciava ele? Influenciava. Claro. Foi um privilégio. Foi um privilégio. É claro que foi um privilégio. Não tem dúvida sobre isso. E é claro que Jesus criou ali uma relação de amizade, e Jesus fala sobre isso, né? Que Simão Pedro, a primeira vez que encontra com Cristo, pega e fala, parece que já nos conhecemos há muito tempo, parece que temos uma amizade profunda. E Jesus fala, as grandes amizades, Simão Pedro, elas já começam velhas. Ou seja, Jesus não quis dizer que havia uma relação com ele no passado, mas pode ter tido. A gente não tem como detalhar isso, mas pode ter tido, não tem a menor dúvida que pode. Imagina que sim, né? Sim, eu também imagino que sim. Mas eu digo, a presença do Cristo não influenciou? Influenciou. Ué, mas ele presenciou isso tudo e ele estava, por exemplo, já transformado? Todas as curas que ele teve, que ele viu, porque várias pessoas falavam isso. Olha, se um dia eu ver um espírito materializado, eu acredito nesse negócio de espiritismo. Aí tem pessoas que vão para a reunião de materialização e sai de lá sem querer buscar nada sobre o espiritismo.
Então você fica pensando, tem alguma coisa que não funciona no ser humano e que é difícil de identificar. E é verdade, não funciona mesmo. Por um simples motivo. Não é exatamente assim que funciona o progresso moral. Foi chocante quando Emmanuel se materializou, né, nas reuniões que Chico participava, Uhum. e ele pega e fala, olha, acabou esse negócio de reunião de materialização. Isso não transforma ninguém. E eu fiquei, depois quando eu vi esse texto, eu fiquei chocado em ter falado isso, né? Porque eu achava que tinha uma função de estimular as pessoas, pelo menos a buscar. E ele fala, não tem função nenhuma, acabou e vai acabar. E acabou isso no planeta. No planeta Terra inteiro, isso foi reduzido. Ou seja, era um momento fomentado, patrocinado pela espiritualidade, depois falou, acabou, chega. Vamos ao que interessa, que é a transformação íntima, com consciência, com desenvolvimento psíquico e com desenvolvimento psicológico, mental, de como deve se transformar, né? Tomar as rédeas da marcha evolutiva. E é chocante, porque você pode estar falando assim, você acha que eu estou querendo dizer, então, que seria melhor não... Né, o raciocínio humano é sempre assim. Quando você mostra um argumento, né, um contra-argumento, as pessoas acham que o contra-argumento é para igualar a zero, ou para igualar para o número negativo. Né? Em que sentido? Então você acha então que o melhor seria não ter contato nenhum? Não é isso, né? Nós estamos dizendo o seguinte, por mais que você tenha um contato, você pode ter 10 mil anos, 30 mil anos de contato com os ensinamentos do Cristo. Até 1 milhão de anos, fica tranquilo, você é um espírito imortal. Nada disso pode influenciar a sua vontade. Boa vontade e coragem. Por que boa vontade e coragem? Porque boa vontade e coragem você pode dar exemplo. O seu exemplo dentro de casa tem um diferencial. Por exemplo, olha só, alguém chega na sua... Vou dar um exemplo hipotético. Alguém chega na sua casa, taca uma pedra na sua casa, quebra a janela, destrói um monte de coisa lá dentro, as crianças tudo ficam achando que elas que vão levar a culpa. Aí chega uma criancinha lá, bate na sua porta, desculpa tia, fui eu que joguei a pedra, e você fala, que isso meu filho, tudo bem, eu te perdoo, não fica assim não, tá tudo bem, isso acontece, a gente às vezes joga a pedra pro alto e com cuidado pra você não acertar alguém, você pode machucar alguém ou se machucar, né? E aí os seus filhos vão ficar assim, caramba, ela tá preocupada com a integridade física dele, ela tá preocupada com o estado emocional dele, porque ele achou, né, que você ia brigar com ele, você não brigou. Isso é coisa nova? Isso é uma coisa nova no psiquismo humano da Terra. Porque no psiquismo humano da Terra, há bem poucos anos atrás, era você sair daqui e falar com o pai e a mãe do outro, né? Pro pai e a mãe do outro sentar no cacete do menino. Botar de castigo, bater, chicotear. Era normal. É prática normal. Já apanhei muito. Exatamente, você sabe o que eu tô falando. Então você vê uma posição de tolerância, uma posição de perdão, né? A pessoa pega e fala assim, né? A pessoa tá carregando um pote, né? Vamos supor que você chamou sua filha. Filha, vem aqui me ajudar a fazer um bolo. Aí bateu um bolo, bateu. Quando tava pra botar na forma, sua filha deixou escorregar a forma da mão, caiu no chão, espalhou massa, foi a massa até no teto. Sujou a cozinha toda. Aí ela arregala o olho pra você preocupada, ela vai brigar comigo. E você fala, minha filha, não tem problema. Isso não é um problema. Podemos consertar juntas, fica tranquilo. Não fique apavorada por causa dessa coincidência de infortúnios. Aí ela vai olhar pra você assim, nossa, quem é essa pessoa? Você tá entendendo? Quem é essa pessoa? Porque eu achei que ela ia se revoltar. Mas esse evento vai marcar ela. Esse evento marca a gente profundamente. Marca. Todos que eu testemunhei... Porque quando eu era pequena, todo dia minha mãe falava assim, cuidado com o copo, cuidado com o copo. Eu ia lá e pum, sem querer no copo. Aí pau, levava uma chinelada, né? Quando eu era pequena. Sim. Todo dia fazia sem querer, obviamente, né? Criança, sem querer. Mas levava
chinelado. Aí hoje eu estava até lembrando, você tá falando, eu lembrei. Hoje, na hora, à tarde agora, eu fui levar meu filho na escola, aí botei o copo, o café, né? Aí o lanchinho dele para ele comer, aí ele derrubou o café. Aí eu levantei, fui lá, peguei um pano, aí passei, limpei a mesa e tal, deixei tudo limpinho, não falei nada, não tem nem como falar também, né? Aí limpei tudo e tal, e pronto, acabou. Não tem nem o que falar, até porque carro não tem nem o que falar. Eu né? vou contar um outro exemplo particular que aconteceu aqui em casa. Eu tenho falado várias vezes isso em reunião pública e talvez tenha sido até pra mim, né? Com relação a limpar o chão com carinho, com amor. E aí minha filha foi lá mexer na descarga d'água, né? A descarga d'água emperrou. O que você acha que aconteceu? Transbordou o vaso e só foram pedir minha ajuda quando alagou até o corredor. Ou seja, alagou um banheiro, alagou um quarto, alagou um corredor, alagou mesmo. Pô, de água de vaso, né? Isso era o quê? 10 horas da noite. Aí eu falei assim, ela veio falar comigo, tremendo branca, né? Que achou que eu fosse dar uma bronca nela, né? Aí eu falei, filha, pode dormir, tá tudo bem, eu vou limpar tudo isso. Porque me veio isso da mente. Agora eu quero ver você limpar com amor e carinho o chão. Eu falei, agora entendi. Eu fiquei até 3h30 da manhã limpando o chão. Mas eu fiquei com aquela assim, eu amo esse chão. Eu amo esse chão. Mas tanto você falar isso, sabe que... Aconteceu, cara. Você fala isso, eu também penso exatamente quando acontece alguma coisa aqui em casa, nesse nível aí, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que fazer com amor. Eu tenho que fazer, você fala, né? A gente faz no nome do Cristo, porque tudo faz parte, né? Faz parte! Porque a gente... Tudo faz parte. É engraçado que a gente quer enxergar esses fenômenos e essas circunstâncias como uma coisa dissociada do nosso destino, dissociada do nosso momento, que a gente precisa testemunhar. Né? Como é que você quer testemunhar uma vivência cristã? Ou testemunhar um esforço. Vamos dizer que eu não tenho esses valores, e eu não tenho. Eu quero testemunhar esse esforço. Ué, não se revolte, não brigue, mas nem por dentro. Não fique esbravejando, nem em pensamento. Senhor, ainda bem que eu tenho os 2 braços para limpar. Mandei todo mundo dormir e fui dormir 3h30 da manhã limpando o chão. Desinfetando, limpando. Aí eu fiquei assim, agora entendi, Senhor. Obrigado por esse caminho. Foi mais um caminho. Um caminho que longo? Não. Foi um trechinho de nada. 1 centímetro da jornada. Não é nem um passo. Mas é nessas circunstâncias que a gente é testado. Você está preparado. Mas você acha que alguém então manipulou? Não precisa. As circunstâncias da vida. Não foi ninguém que manipulou nada. Ninguém foi lá, causou isso, nada. Não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar, qualquer adversidade que a vida me apresenta é um convite do Cristo. Então, você quer se comportar como um cristão ou você quer se comportar como uma pessoa revoltada, zangada, chateada, indignada? A escolha é sua. E a verdade é isso, a escolha é nossa. Né? Temos que escolher diferente. A tarefa está lá, alguém vai ter que limpar o chão. Alguém vai ter que fazer. O sentimento que você vai animar no momento que está limpando o chão, ou diante das circunstâncias, na hora eu ri a beça, né? Eu ri de gargalhar. Todo mundo achou que eu estava até, né, alterado. Mas eu falei, não, eu tô rindo porque me veio a frase da cabeça, né? Parece até que alguém soprou, né? Quero ver agora como é que você vai limpar o chão cheio de amor. Falei, entendi, meu amigo. Seja quem for, obrigado. Com certeza foi algum irmão, né? Algum espírito guia, né? Com certeza. Bem radical nas posições, e ele tá certo, né? A gente precisa de mais radicalismo na nossa conversão pro cristianismo, né? É verdade. Um dia que eu perder um braço, tiver o braço esguichando, sangue espirrando para todos os lados, eu vou ver a mesma coisa. Ué, você não disse que era tranquilo viver sem um braço? Então agora quero ver você trabalhar muito mais com um braço só. Então vão surgir situações e a gente tem que conseguir não se revoltar, não ficar zangado, aceitar as imposições divinas para os nossos destinos. Algo difícil.
A gente não quer aceitar. Ainda. A gente quer modelar o destino, né? Esse é o problema. Eu ainda não consigo fazer isso, né? Eu sou muito honesta. Porque não adianta a gente fingir uma coisa que você não sente. Em algumas situações eu até me calo e faço aquilo ali, eu me calo e vou fazer o finge que eu não estou ouvindo uma determinada situação, mas por dentro tem um vulcão em ebulição. Mas pelo menos eu não falei. Jesus conta uma história dessa, né? Já me controlo. Jesus no lar, ele conta uma historieta, né? Uma história pequena sobre os descobridores do homem. E o último fala que tinha um homem muito bondoso, maravilhoso. E aí, vou enviar os descobridores de homem. Mandou o poder, mandou o dinheiro, mandou a pobreza. E ele foi passando por tudo. Quando mandou a cólera, uma pessoa próxima dele do grupo, que inclusive ele ajudou, fez uma anedota, uma piada, que escrachou com ele, todo mundo gargalhou dele. Ele ficou revoltado, cuspiu sangue, cuspiu fogo pelas ventas e bradou e brigou com todo mundo. E ele pega e fala, né? Jesus pega e conclui: muitos passam pela provação, pelos dilemas da pobreza, da riqueza, mas raríssimos, aí palavras do Cristo, né? Raríssimos passam pelo teste da cólera. E é normal, mas é importante você saber disso. Eu tenho esse limite. Eu tenho essa limitação. Não é ruim, não. Mas quando você também se controla, assim... Gente, vamos fazer a prece, olha a hora. Vamos lá, Ana. Então a gente continua na outra sala. Vai lá, vamos lá, a gente continua na outra sala. Luciene, aproveita e faz uma prece aí bem curtinha pra gente. Tá bom, rapidinho. Ok, obrigada, Ana. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos participando do estudo do livro dos médiuns e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade divina, os esclarecimentos, da forma como está sendo conduzido esse estudo. Agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Nossa prece, pedimos permissão para darmos continuidade no nosso estudo de hoje. José, ele tem que abrir o outro, né? Sim, eu vou abrir agora, pode deixar. Eu vou parar aqui, aí mando lá pro grupo vídeos, mando para você também para você encaminhar. Ok? Do pensamento no final, eu não gosto de me conhecer por dentro, de me conhecer, porque aí, poxa, eu fico triste porque eu ainda sou uma pessoa muito isso, muito aquilo outro, mas é melhor conhecer em que degrau da escada do nosso mundo íntimo nós estamos. É melhor conhecer todas as arestas que nós temos no nosso mundo íntimo. Para quê? Para tratar eles com mais consciência, porque o que Jesus veio trazer para a Terra, para todos nós, olha só, eu vou mostrar o caminho, a verdade e a vida. Mas em que sentido? Olha, eu vou mostrar o caminho que todo mundo vai ter que percorrer. Ele veio e deu exemplo, como é que é esse caminho. Teve o Calvário, teve tudo. Eu já te mostrei o caminho. Inclusive, deu o exemplo máximo desse caminho. Eu vou te mostrar qual é a verdade. Qual é a verdade? Você vai olhar para dentro e você vai ver que a gente não tem nada disso. Você olha as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Eu não quero me sentir bem-aventurado quando estiver com aflição. Eu duvido que a maioria dos teólogos pulam esse trecho. Como assim, bem-aventurados os aflitos? A maioria dos espíritas, quando está estudando, eu descobri qual é a causa do meu sofrimento. Só que a pessoa, quando vai estudar profundamente, descobre que, na verdade, é o próprio psiquismo dela, numa sensação de culpa, com uma reação profunda com relação aos seus próprios patrimônios, da sua própria memória se manifestando no seu perispírito e, consequentemente, no seu corpo físico, descobre a verdade, que fundamentalmente é ela mesma que tem, a própria pessoa que possui esses problemas. A verdade é dura, né? A verdade é dura. E que eu vou ter que transformar
Aí você começa a eu vou compreender. ter que trabalhar para transformar, me esforçar para dominar. O que eu ia falar para você é o seguinte, eu acho que a partir do momento também em que eu não exteriorizo, eu acho que já é um caminho, não acho? O que você acha? Claro que é, mas é claro que é, porque você demonstra que você percebe que aquele o mundo íntimo de terceiro, ou aquele mundo íntimo que está te circundando, ele é importante. E ele não deve ser agredido pelo seu mundo íntimo desequilibrado. Equilibrado. Exato. Mas você sentiu aquele desequilíbrio, sentiu aquele probleminha ali dentro. Nossa, eu senti um sentimento que não é o que eu gostaria de animar. Então, depois, faça preces e peça ajuda, Senhor, que eu possa reconhecer ainda mais. E reconhecer, por vezes, antes de ocorrer a situação. Eu sei que é um exercício difícil de fazer, mas a gente tem que buscar fazer esse exercício antes de surgir uma situação. Teve até um tempo atrás, eu até falei com a Lúcia, né? Lúcia estava falando sobre os tipos de filme que tem, vídeo, novela. Nossa, que você fica com raiva do vilão. Eu falei, aquilo ali é um treinamento para o nosso mundo íntimo. Aquela situação é hipotética, ela não existe. Mas os nossos sentimentos existem. E eles reagem. Você fica com ódio, às vezes, daquele personagem, né? De uma novela que, às vezes, é antagonista, que é o zangado, que é o malvado. Então, a gente tem que entender que são experiências importantes. Porque a gente está testando o nosso mundo íntimo. A gente deveria chegar no final do filme e pensar, caramba, por que eu fiquei com raiva do personagem? Por que eu não tive capacidade de tolerar ele? Por que eu não tive capacidade de perdoar ele? Porque tem pessoas que, quando vê uma novela, acham muito engraçado olhar as pessoas. O quê? Se fosse comigo, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, isso é inadmissível. Aí eu fiquei pensando assim, mas caraca, a pessoa não está percebendo que aquela situação hipotética é um descobridor de nós mesmos. É como a gente reagiria na hora. Você está descobrindo os seus próprios sentimentos. Então é importante fazer esses exercícios e depois trabalhar conscientemente. Meu Deus, eu tenho um nível de egoísmo muito profundo. Eu tenho um nível de orgulho, de vaidade muito profundo. Meu Deus, eu tenho tolerância -1. Eu não tolero nada. Eu tenho que modificar isso. Eu tenho que compreender a grandeza divina, esse grande educandário, essa grande escola. E aceitar os meus companheiros e meus amigos de escola. É engraçado porque a gente tenta forçar isso nas crianças. Você já percebeu? Nas crianças, a gente tenta forçar isso, porque a criança não tem escolha, ela é obrigada ela é suprimida. A criança, ela é suprimida na escola, pela escola e pelo professor e pelos pais. Ela não pode reagir como todo mundo reagiria. Ela não pode reagir como ela gostaria também de reagir. Não é isso? Vai ser chamada atenção. É chamada atenção, é repreendido, não pode. Repreendido. É até meio estranho, né? É até meio estranho, porque às vezes a gente fala, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, a criança nem sabe por quê. E às vezes tem pais que passam vergonha, porque você não pode xingar o coleguinha. Aí a mãe, ou então, o coleguinha, a criança pega e cita a mãe ou o pai. Ah, mas minha mãe e meu pai xingam o tempo todo, por que eu não posso xingar ele? O efeito do exemplo é muito mais severo do que estar em contato com alguma coisa. Então, é problemático demais. Então, eu acho que a gente tem que ter contato, sim, com o nosso mundo íntimo desajustado, alterado, e entender a origem da alteração. Entender a origem da angústia. Entender a origem. Porque, geralmente, quando a gente vai estudar o espiritismo, a gente descobre que a gente fica tão raivoso com a conduta de alguém porque nós tivemos aquela conduta em outras encarnações. E a gente criou um elo de querer proteger o nosso psiquismo, de não fazer mais isso. A gente fica com reencarna com aquele controle tão profundo. Eu não quero nunca fazer isso. Você passa a odiar sempre que você se imagina desejando ou querendo fazer uma coisa muito errada. E aí você passa a querer pegar esse controle de ódio, esse controle anímico, né? Esse controle da sua alma, você começa a querer impor em terceiros. Então é importante de compreender esse mecanismo psíquico que acontece conosco. É uma relação contínua. E nós temos que sim nos expor
a essas situações e trabalhar as situações, não é só se expor, mas sem trabalhar as situações. Nós temos que trabalhar. Peraí, eu não posso mais agir assim, eu não posso mais pensar assim. Pô, se eu fiquei com raiva diante dessa situação, por que eu fiquei com tanta raiva? É estranho, por que eu fiquei com tanta raiva? Anota e vai tentar descobrir o porquê de ter ficado com tanta raiva. Quando você for descobrir, o que acontece? Você está com tanta raiva de Beltrano, de Ciclano, porque ele está agindo agora como você agiu no passado. E aquele controle que você tenta criar para sua própria alma, você tenta expandir para terceiros. Então é complicado, não é simples, né? Mas a gente se esforçando, a gente chega lá. Então, a atitude dos espíritas diante das mistificações. Aí agora aqui, né, só retornando ao estudo do ESD, a gente tem que lembrar que nós já havíamos conversado sobre a parte das mistificações anteriormente, de uma forma genérica, né, de todo e qualquer tipo de comunicação, e agora o que ele espera daquela personalidade chamada espírita. Então ele começa assim: pergunta-se também como se pode distinguir na vasta massa das comunicações, cujos autores são invisíveis, o que provém das entidades superiores e deve ser conservado. Para essa pergunta, há uma só resposta. Como distinguimos nós os bons e maus livros dos autores falecidos há muito tempo? Isso é uma coisa que a gente não faz com naturalidade, né? A gente gosta de moda. Não, fulano está lendo isso, fulano está lendo aquilo. De que autor mesmo? Ah, é Beltrano? Ah, vou ler. Mas ele está falando o contrário. Você analisou a obra, você tem que analisar a obra. E você tem que conseguir julgar se é uma obra boa ou se é uma obra ruim. Existem livros que você vai ler que são ruins. Existem livros que você vai ler que vão ser muito bons. Então, como distinguir uma linguagem nobre e elevada de uma linguagem banal e vulgar? Com a convivência, você tem que conhecer ambas as linguagens, né? Não temos nós um estalão, ou seja, um padrão, uma regra para aquilar os pensamentos, provenham eles do nosso mundo ou do outro? Podemos julgar as mensagens medioanímicas principalmente pelos seus efeitos moralizadores, que inúmeras vezes têm melhorado muito caracteres purificado muitas consciências. É esse o critério mais seguro de todos, de todo o ensino filosófico. Aí deixa eu só marcar então aqui, né? Desculpa aí. Marcar aqui, ó. Pelos seus efeitos moralizadores. Pelos seus efeitos moralizadores. A gente só vai distinguir pelos efeitos moralizadores. Ah, mas o efeito moralizador, porque aqui o espírito psicografou com um monte de crítica, um monte de apontamentos. Isso não é moralizador. Isso é pessoas desequilibradas querendo impor padrão moral. Não é isso que ele está falando aqui, tá ok? Os efeitos moralizadores os efeitos do perdão, os efeitos da tolerância, os efeitos de se apagar para elevar outra pessoa. São efeitos de condutas morais, de vielas morais que a gente evita de percorrer esses caminhos. Ele vai sugerir esses caminhos. Renuncia a si mesmo, faz o possível para transformar o seu mundo íntimo. E ele já deixa claro que, deixa eu voltar aqui, desculpe, que inúmeras vezes tem melhorado muito muitos caracteres e purificado muitas consciências. Então ele já está deixando claro, dá resultado. Essas comunicações dão resultados. Os espíritos superiores planejam essas comunicações para criar formas de animar a nossa força moral. E purificar as nossas consciências. Em que sentido? Deixe de ficar pensando mal dos outros, deixe de ficar tentando imaginar as coisas retorcidas. Olha na visão como Deus amando e educando todos nós.
Aí purifica as nossas consciências. Você passa a ter uma consciência diferente. E acho muito bonita essa frase aqui, que é difícil a gente entender. É esse o critério mais seguro de todo o ensino filosófico. Mas que ensino filosófico é esse? Do Espiritismo. Do Espiritismo. Do Espiritismo em si. Esse ensino filosófico, ou seja, como assim? Como filosofia de vida. Qual vai ser a filosofia de vida que você vai viver? Deixa a vida me levar? Não. Se todo mundo está gritando e xingando os outros, eu vou gritar e vou xingar os outros? Não. Se todo mundo acha que a vida é tudo bom e nada presta, que é outra filosofia de vida, não, também não é essa que eu quero seguir. Mas afinal de contas, qual a filosofia de vida que eu quero seguir? Essas mensagens, esses educandários e notações e conotações morais mais elevadas que nos arremessa na direção do Pai, que nos arremessa na direção de estar realmente conectado com a vontade divina, é o ensino filosófico moral que todos nós queremos, que todos nós almejamos pensar, viver, sentir. Por isso que está falando de ensino filosófico, como filosofia de vida. Vida, seja ela material, mental, qualquer situação que você classifique como vida. Você quer viver esses valores. É essa que é a ideia central dessa frase aqui. Em nossas relações com os invisíveis, há também meios de reconhecimento para distinguir os bons espíritos das almas atrasadas. Os sensitivos reconhecem facilmente a natureza dos fluidos. Pessoas que sentem na hora, na pele. Nossa, estou me sentindo mal. Nossa, estou me sentindo super bem. É uma sensação genuína. Nesse sentido que está falando, né? Os sensitivos. A pessoa que tem essa sensibilidade. Que nos espíritos bons são sutis, agradáveis. E nos maus são violentos, glaciais, né? Custosos de superar. Avalia-se a elevação de um espírito pela pureza dos seus fluidos, pela beleza da sua forma e da sua linguagem. Então, ele já deu um bom guia para a gente perceber isso aí. Agora vamos falar da mistificação. Então, mistificação é um processo complexo que é o primeiro passo para a fascinação. Estar fascinado. A pessoa quando está fascinada está com a ideia fixa. Ideia fixa mesmo. Ela acredita só de uma forma de agir, de pensar, a partir de uma mistificação, de uma enganação. Então ele vai comentar. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil. Olha só. A mistificação experimentada. Eu vou grifar aqui porque essa aqui é muito importante. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil. Senão não estava sendo permitido. Olha só, hein? Que a gente estava conversando anteriormente sobre ter consciência que tudo que nos cerca, tudo e qualquer evento ou situação tem um fim útil. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio. Afastá-lo do amor próprio. Tem um objetivo para isso. Precisa desconstruir esse pilar que nós temos no nosso, né, da preguiça, no estudo de suas necessidades próprias. Então, da preguiça, do estudo de suas necessidades próprias, que era justo por coincidência, era justamente o que a gente estava comentando sobre a página inicial. Por vezes a gente não quer saber esse negócio de ficar olhando para dentro, se conhecendo, reconhecendo as próprias fraquezas. Eu não quero ter fraqueza, eu só quero ter fortaleza. Eu quero tipo ser, né, os Vingadores. Só quero ter um monte de atributos maravilhosos. Não é assim que funciona. A gente tem que reconhecer as nossas próprias necessidades, né? Da vaidade pessoal e dos excessos de confiança em si mesmo. Então essa parte de vaidade pessoal, o médium sofre muito com isso. Todo mundo tem um grãozinho de mostarda mínimo, se vamos imaginar que todos são maravilhosamente desenvolvidos com relação à vaidade. Ainda assim vai existir resquício para trabalhar com relação à vaidade. E esse é um perigo.
E se faz necessário, sim, nessas situações, que seja testado. Porque alguém pode chegar e te elogiar: nossa, que médium maravilhoso você é, que coisa maravilhosa você é. E a pessoa está fazendo um desserviço. Nós já estudamos isso aqui no passado, inclusive aqui no ESD. É um desserviço quando alguém da mesa mediúnica ou da casa espírita começa a elogiar e ficar meio que santificando o médium. São vibrações psíquicas que enviamos para o médium, que são vibrações destruidoras. Já descobrimos que criar princípios de idolatria, nossa, Chico é maravilhoso, é um santo, ficar idolatrando Chico, você está fazendo mal para Chico e mal para você mesmo. Já que Chico é tão maravilhoso e está desenvolvendo o bem em nome do Cristo, quem sou eu para fazer o bem tão bem quanto Chico? Deixa Chico nortear isso aí, guiar tudo para frente. A gente se joga numa situação subalterna justamente para não fazer o bem. Então os efeitos da vaidade pessoal, os efeitos de ficar botando esses estigmas, né, de santificação em cima de médiuns é um tormento para o médium. É um tormento brabo. A gente tem que tomar consciência disso, né? Então, da vaidade pessoal e dos excessos de confiança em si mesmo. Já foi conversado aqui em outros momentos sobre isso também. A pessoa marca: depois da reunião aqui vai ter uma sessão de pintura mediúnica. Mas como assim? Depois da reunião pública tem uma sessão de pintura mediúnica? Você agendou com Picasso, Renoir? Eles não tem mais o que fazer não, né? Eles não tem que reencarnar, eles não tem que evoluir, eles tem que ficar do outro lado, pagiando a gente. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso tudo. Peraí, tô agindo mal até com Pablo Picasso, tô agindo mal com Renoir. Eles não são espíritos moralmente evoluídos, não. Estão passando pelas mesmas dificuldades que todos nós passamos, sem exceção. Então, vamos lá. Agora voltando para a mistificação. Os fatos de mistificação não ocorrem a revelia dos seus mentores mais elevados. Olha aí. Não ocorre a revelia. O seu mentor sabe disso. Que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Então, para que objetivo que ele está fazendo isso? Para que objetivo ele está deixando fazer isso? Porque ele sabe que essa situação conduz o quê? A vigilância precisa aqui de precisão. E as realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo, ou seja, na sua forma de sentir a vida. Então, um dos caminhos que por vezes todos nós pedimos: Senhor, me dê um caminho para melhorar a minha humildade, para melhorar, Senhor, a minha prudência. Aí Jesus: não seja por isso. Tudo é orquestrado e planejado, não seja por isso. Vamos ver se você aguenta. E joga um mistificador. Para quem é médio, então, aí a mistificação vem, cara. A mistificação vem a minha mensagem assinada Jesus de Nazaré. Aí o médio: nossa, não, Jesus se comunicou comigo. Mas é Jesus de Nazaré de Almeida da Silva. Não é o Jesus que você está procurando mais, né? Então temos que tomar cuidado com a mistificação nesse sentido. A simples razão... Vou voltar aqui. A simples razão nos diz que os bons espíritos não podem fazer senão o bem, pois do contrário não seriam bons, e que o mal só pode vir dos espíritos imperfeitos. Isso aqui é clássico que todos nós devemos estar conscientes sempre. E que o mal só pode vir dos espíritos imperfeitos. Só pode vir dos imperfeitos. Como nós somos. Portanto, as mistificações só podem ter origem de espíritos levianos ou mentirosos, que abusam da credulidade, ou seja, do que você é capaz de acreditar, da sua credulidade, e muitas vezes exploram o quê? O nosso orgulho, nossa vaidade e outras paixões. Então aqui eu acho que ele encerra de uma maneira muito bonita. Só podem provir de espíritos levianos que o quê? Abusam da credulidade e muitas vezes exploram o quê? Coisas que a gente acha que não tem. Ou não sabe a dimensão
do nosso próprio orgulho, vaidade e outras paixões. Não é? Então, continuando. Tais mistificações têm o objetivo de pôr à prova. Vamos testar esse médium. Vamos ver se ele aguenta. Vamos ver se ele vai falir, se ele vai cair, vai ficar todo vaidosinho. O objetivo de pôr à prova a perseverança, a firmeza na fé e exercitar o julgamento. Olha isso. Olha a visão espírita sobre a mistificação. Tem que objetivo? Pôr à prova a perseverança, a firmeza na fé e exercitar o julgamento. Todas as situações teremos que exercitar o julgamento pela razão, pelos princípios da razão. Não tem como fugir disso. Se os bons espíritos as permitem, em certas ocasiões, não é por impotência de sua parte, ou seja, não é impotência com relação ao espírito superior, ao espírito bondoso que está permitindo que aquilo ocorra, mas para nos deixar a mérito da luta. Os bons espíritos velam por nós, assistem-nos e nos ajudam, mas sob a condição de nos ajudarmos a nós mesmos. Então aqui acho que ele encerra de uma forma muito bonita. Aí a gente pode ver que nós nunca estamos abandonados. Estamos Nunca. Estamos sempre sendo amparados pelos trabalhadores aí do Cristo. Sendo que eles também não vão pedir de nos depararmos com essas mistificações, porque eles sabem que isso vai trabalhar também esse momento de você se observar melhor, né, José? Claro, também é importantíssimo. Pessoas vão elogiar o médium, pessoas vão fazer perguntas para o médium, pessoas vão assediar o médium, e ele tem que estar consciência com aquele julgamento, exercitando o julgamento. Por que essa pessoa veio falar isso comigo? O porquê é sempre um problema. Por que a pessoa vai falar isso comigo? Por que a pessoa está buscando? Porque as pessoas, a maioria, até mesmo em casa espírita, acredita que o médium, por ser médium, ele tem um contrato de acesso a informações para o divino e além. Mas não tem. Essa foi boa. Não tem. E por vezes ele sente, né? Por vezes ele sente essa pressão e ele não consegue distinguir. Por vezes se a pergunta é uma pergunta pessoal ou se a pergunta que o encarnado que vem nos consultar quer consultar um espírito superior e quer nos assediar com perguntas que por vezes só quem pode responder é o espírito superior, que a gente não tem acesso. Então esse é um problema grave. Sim. Mas o médium, ele situações assim, diárias, normais, do dia a dia, em que ele tem que ter maior vigilância, assim, não que nós todos não sejamos médiums, mas assim, às vezes você vai falando e quando você vê, você falou alguma coisa que o outro, você fala, ai meu Deus, eu não posso ficar solta, eu tenho que ficar sempre ali, como se fosse assim, totalmente controlada. Porque é difícil. Mas não é nesse sentido que eu falei, não. Eu falei no sentido que por vezes vão surgir perguntas, né? Vão surgir contatos, pode também surgir contatos paralelos, né? Eu entendi, mas assim, e como lidar assim, mas no dia, no normal, geralmente a gente, se deixar fluir, você tem que estar muito vigilante, porque senão vai sair alguma coisa que você nem percebeu. Muito perigoso. Não, com certeza. Mas olha só, uma vez me perguntaram isso, né? O que eu pensava a respeito do médium psicofônico. Eu vivo com uma médium psicofônica, vocês sabem disso. Né? Casado com um médium psicofônico. Então quem quer casado com médium psicofônico sabe o dilema da vida. Só quem casa com um é que sabe. E eu, assim, não tem como narrar. Casa e depois me conta, escreva um livro. Então, o que acontece? Por vezes, você tem que criar regras na casa. Por que eu estou falando isso? O médium, ele tem às vezes potenciais de se conectar com pensamentos de terceiros em profundidade, sem consciência. Então, por exemplo, tem espíritos que estão nos cercando, próximos de nós, próximos psiquicamente, não é fisicamente.
em termos de frequência mental. Surge uma notícia e aí a gente começa a querer falar mal daquela pessoa que está na notícia. Cuidado. Isso já é ruim para quem não é médium psicofônico. Para quem é médium psicofônico, a pessoa está brincando com fogo. É nesse ponto que eu estou falando. Não se critica, não se comenta. Muito bom que você falou assim mesmo. Até o corpo da gente parece que na hora sente, uma labareda. Sente, você sente na hora. Por quê? Porque automaticamente você entra no estado vibratório daquela pessoa. E aquela pessoa parece que está intimamente mandando energias um para com o outro. Energias mentais que flui no fluido cósmico universal. Nesse fluido cósmico universal que nossos pensamentos estão envolvidos. Não podemos, médium psicofônico não pode chegar em casa narrando problemas que viu na rua. Não existe isso. Nossa, eu vi um carro fechando o outro, um foi brigar com o outro. Você sabe que eu acho que o fulano estava errado? Então assim, olha só, você trabalha no juizado do trânsito, você é juíza de trânsito. Você, com esse comentário, vai conseguir transformar o psiquismo de todos os motoristas da face da Terra? Então, por que por vezes nós mergulhamos em propostas mentais que não condiz com a nossa realidade? Só para atormentar? Então não seja por isso. Esses bons espíritos que nos auxiliam, se afasta e fala, sente aí o drama do que aonde você quer mergulhar com as suas vibrações mentais. Então a vigilância é criar regras mesmo para o seu próprio mundo íntimo. Não criticar terceiros. Nossa, mas eu vi uma reportagem que mostrou uma pessoa que desviou dinheiro público, pessoas que passaram mal no hospital, o diretor é acusado de roubar dinheiro. Ora por ele. Ora por ele. Coitado, ele precisa de ajuda. Não, tal pessoa está liderando, está sentado numa cadeira como presidente, como governador. Ora por ele, porque ele está sentado lá como governador, como presidente, em nome do Cristo, mas ele não sabe disso. Quando desencarnar, ele vai ter que prestar conta disso. Nada é de graça. E a gente não pode entrar no clima midiático, né, da mídia, e nem no clima da psicosfera do mundo sem consciência. Porque a espiritualidade superior fala o seguinte, olha, esses médios aí, esses tal desses médios aí da casa espírita, falando de tal, ou da outra casa espírita X3PO, são médios que já estudaram bastante. Não vão ficar só filtrando tudo o que acontece com eles, não. Eles precisam sentir na pele o que é mergulhar nesse psiquismo adoecido do mundo. Nós não podemos... Ah, mas às vezes eu não consigo. Tá, aí é aquele momento que falha. Mas as outras vezes que a gente consegue... Entendeu? Pra quê, cara? Não, mas eu tô assistindo para poder depois fazer prece por todos eles. Ótimo. É outra conduta. É outra filosofia de vida. Porque filosofia de vida é no pensamento. Esse é o grande problema de filosofia de vida. Não é nos atos. Tem uma nova filosofia de vida. Eu não ando mais de chinelo. Só ando agora de, sei lá, sandália que fecha no pé em cima. Não tem nada a ver com isso. É o que você pensa das pessoas. É o que você pensa das situações. Olha, eu acho que isso devia acabar. Que isso devia não sei o quê. Quando você começa a falar isso, vai lá e acaba, Vai lá e transforma. O que está te segurando? Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não afrontar o nosso próprio equilíbrio. E parece que a espiritualidade superior deixa de propósito. Não, ela quer estar a pessoa quer porque quer estar um pouquinho enraivecida sobre alguma coisa. Então tá bom. Deixa ela perceber os impactos do que é estar enraivecido a nível mediúnico. E deixa. Porque todos nós somos médiuns. Só que a nível mediúnico ostensivo vem de quê? Ostentação. A pessoa ostenta. É visível que ela tem muita mediunidade. Quando você vê, a pessoa está mergulhada em pensamentos que não é dela. Ela está mergulhada em raiva, em angústia, em tristeza, que não é dela. Por quê? Porque a pessoa quis entrar num clima de vou transformar o mundo com vozes e pensamentos distorcidos.
Não foi assim que o Cristo fez no mundo. Não foi esse o caminho, a verdade e a vida que Jesus deu de exemplo. Ele não tentou fazer isso. Em nenhum momento. Não, mas eu sou revoltado com o governo. Não, mas Jesus falou, dai a César o que é de César. Você está preocupado com o governo? Jesus falou isso. Ah, mas eu não sei se Jesus está certo. Mas aí tudo bem. Aí você quer fazer um revanchismo, uma briga com Cristo. Mas fora isso, a gente faz de uma forma inconsciente. E por vezes esses espíritos bondosos que nos guiam quer que a gente adquira consciência. Olha, eu vou lembrar para você que você não quer mais viver nessa vibração mental. Aí deixa acontecer situações de tristeza, de abalo físico, abalo mediúnico pesado. Então temos que tomar muito cuidado, o que nós falamos, o que nós vibramos, como nós vibramos no dia a dia. Ah, mas eu não consigo, quando eu vejo uma situação que eu acho que está errada, eu tenho que lutar e transformar aquela situação. Ué, então vai lá e transforma. Eu adoro pessoas de ação, pessoas que têm capacidade de ação. Ué, vai lá e transforma. O que a gente percebe é que, por vezes, é só reclamar pelo reclamar. É só, às vezes, por criar um sentimento de azedume por criar. Então, quando a gente cria um sentimento de azedume, qual é o preço? A espírito superior se afasta e fala: assume aí, meu camarada, a situação de azedume, não tem problema nenhum. Vai alterar, vai dificultar a sua reunião, vai dificultar seu equilíbrio na semana, vai causar isso. Então, por vezes, a gente escolhe de forma involuntária. Porque nós estamos fazendo isso, às vezes, 3.000, 4.000 encarnações. Aí nessa a gente vem com uma mediunidade mais ostensiva, mais visível, aí ferrou, né? Aí ferrou, por quê? Porque a gente vai sentir na pele, a gente vai sentir o desequilíbrio na hora. Não vai ser alguém narrando, contando no livro que a pessoa se sente mal, a pessoa se sente triste. A pessoa vai sentir na hora. Então é esse o aspecto complexo da situação toda, né? Gente, vamos ter que parar aí, né, Rogério? Que a Andréia precisa sair, daqui a pouco também, ele também. Claro. Sair. Vamos sim. Gente, vamos fazer a prece, então nós falamos nesse ponto aí, é importante ressaltar, né? Sim. A gente pensa que está indo devagar, mas nós conversamos tanta coisa importante, né? Sim. Melhor é devagar e com mais profundidade nas frases importantes que nos são ofertadas, né? Muito bom. Faz a prece então, Tosé, pra gente. Sim. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, estudando um pouco mais, Senhor, sobre Teu Evangelho na prática, na vivência psíquica, ou seja, na vivência do nosso pensamento, como devemos colocar esses valores nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, na nossa forma de conduzir a vida no dia a dia, sem revolta, sem angústia, reconhecendo todos os recursos e valores que Deus nos proporciona para transformar nós mesmos. Que possamos valorizar cada minuto, cada momento, cada angústia, cada aflição, cada situação adversa, o qual Deus estima e aguarda de todos nós a nossa conduta mais reta na direção do amor e da sabedoria. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Nessa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite, que todos que aqui possam levar contigo esses ensinamentos. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.